Olá, essa é mais uma resenha nefrovascular, o podcast que foi desenvolvido para falar sobre a doença renal crônica. E todas as pessoas que estão dedicadas ao seu tratamento, é informação para pacientes e seus familiares e colaboradores. Bom, hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é o manejo da insuficiência renal crônica antes do paciente chegar à hemodiálise ou necessitar de um transplante. E eu tenho ótimas companhias para falar disso hoje, 3 nefrologistas aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Dr. Fernando Goldoni, a doutora Poliana Piatti e a doutora Paola Mercado. Sejam muito bem-vindos. Agora vamos começar com a apresentação de vocês. As perguntas são: onde você se formou, por que fez medicina e por que chegou à nefrologia? Doutor Fernando, vamos começar. Olá. Eu fiz medicina por, acho que uma coisa desde criança, de vontade de fazer. Sempre vi minha mãe sempre elogiando muito, médico, sobre a profissão e tudo mais. Eu achava muito bonito e cresci querendo fazer, falava desde criança que queria fazer e acabei fazendo. A nefrologia ela entrou para mim já na residência. Eu sempre quis fazer, na verdade, cardiologia. Eu era apaixonado por cardiologia, eu queria fazer hemodinâmica, eu adorava procedimentos. E aí, durante a residência, eu fui conhecendo o serviço de nefrologia, como que era a logística, a questão de possibilidade de fazer ambulatório, procedimentos, diálise, poder trabalhar com transplante, desde a pré e pós, né, cuidado dos pacientes, e aquilo foi me fascinando e eu acabei resolvendo fazer por ter me apaixonado pela nefrologia ao longo da formação até então eu ia ser cardiologista, já estava definido, mas como tudo na vida a gente não tem muito domínio, eu acabei fazendo nefrologia por isso. E hoje em Campo Grande você trabalha onde? Eu trabalho no hospital regional, né, tenho consultório particular e trabalho na Unimed. São 3 lugares que eu trabalho. Tá joia. Paola, e você? Conta para nós um pouquinho da sua história. A minha é um pouquinho diferente. Eu me formei na Bolívia. Eu sou boliviana. Aí eu fiz todo o processo de revalidação e eu resolvi fazer clínica médica, porque inicialmente eu sempre quis fazer dermatologia. Aí depois de conhecer a clínica médica, fui percebendo que eu amo a clínica. Eu acho que a nefrologia é o filho favorito da clínica. E aí eu percebi que eu gosto muito de olhar o paciente como um todo. E aí surgiu a possibilidade de prestar a prova de residência. Então, eu fiz a residência aqui, na Santa Casa, de Campo Grande. E eu acho, assim, que a nefrologia me escolheu. E onde você atua aqui hoje? Hoje eu atuo na Hiperrim, que é clínica de hemodiálise. Atuo no CTI da Santa Casa e no consultório particular. Certo. E você, Poliana, conta para nós. Eu acho que meio que no inconsciente eu sempre quis medicina. Desde o ensino médio, eu sou do interior, então eu já estava... No ensino médio eu já ia para o centro cirúrgico instrumentar. E aí ali eu vim fazer cursinho, fiz medicina longe de casa, 14 horas de ônibus para vir visitar a família. E na faculdade, no primeiro momento, eu queria medicina intensiva. Então também fiz clínica médica e para posteriormente fazer medicina intensiva, mas vivenciei muito a parte do Covid na minha residência. Então, aquilo, apesar de ter sido um pouquinho de traumático para mim, de viver o tempo todo da residência dentro de uma UTI, eu senti um pouco de falta de um pouco de mais contato com o paciente em consultório, na rotina lá fora, não só quando o paciente está mais grave, né? Então, bem surpresa para mim, porque eu nunca quis na faculdade, nunca gostei de nefrologia na faculdade, mas na residência eu tive um contato um pouco maior com a nefro e fiz nefrologia aqui em Campo Grande, no Hospital Regional. E onde você atua aqui hoje? Atualmente atuo em bastante lugares. Atuo na Davita, que é a clínica de hemodiálise. Atuo também pela Davita em alguns hospitais, na parte dos internados. Agora estou voltando para o regional também. E no consultório. Que joia. Então vamos partir para o ataque.
sabendo que a doença renal crônica, a doença renal em si é uma doença silenciosa, que muitas vezes a gente só tem sintomas assim na fase tardia da doença, quando já está chegando numa urgência dialítica, porque é tão difícil convencer o paciente a se cuidar sem sentir nada, Fernando? Então, Lissa, acho que essa é um dos grandes dilemas que a gente tem com o paciente no consultório, né? Primeiro, para ele entender que ele tem a doença. Porque às vezes ele chega pra gente falando, doutor, eu urino super bem, eu não tenho problema no rim, não tenho sentido nada, não tem nada no rim. Eu não sei porque que mandaram vir aqui. E aí você atende ele, você olha, já tem uma disfunção às vezes mediana, até um pouco mais avançada. E aí você tem que explicar para ele todo o processo da doença, como que é a doença, o porquê que ele não sente nada. O que pode causar dor no rim, para ele poder entender, porque é comum às vezes o paciente relacionar qualquer tipo de doença a algum sintoma. E pelo fato dele não ter sintoma, e a maioria das doenças que causam lesão renal também às vezes não darem sintomas, como a hipertensão, que às vezes é sintomática, medicações que ele usa que também não causam sintoma, às vezes o diabetes, dependendo do estágio, também pode não causar muito sintoma, é mais tardio. Então, para você conseguir explicar tudo isso para o paciente e ele entender todo esse contexto, eu acho que é o que mais chama atenção, porque ele realmente fala assim que ele acredita piamente que ele não tem a doença. Aí você começa a explicar como é que funciona a filtração renal, a filtração glomerular, parte renal, funcionamento, o porquê que ele tem essa doença, o que vai acarretar se ele não cuidar, ou se ele cuidar mesmo assim pode acarretar em algumas alterações. E nesse contexto, acho que é onde é um pouco mais difícil de você abordar. A partir do momento que o paciente entende, né, que ele tem a doença e as complicações e tudo mais, que você começa a otimizar as medicações, aí vem um outro desafio. Que entra ali na parte do paciente, às vezes, entender a necessidade de também ter algumas outras abordagens que não são só as medicações. Que entra ali o desafio de um tratamento, vamos dizer assim, não medicamentoso, dos cuidados, de restringir a alimentação, às vezes, entre outras coisas, e o paciente ele vai ficando... Você tem que ir ganhando esse tato com o paciente. Mas o que você vê, na maioria dos casos, é realmente ele entender e vamos dizer assim, ele compreender que ele tem a doença. Isso é uma coisa que talvez seja um desafio enorme. A partir dali começa a ficar um pouco mais fácil você ir conduzindo a doença no cuidado com o paciente. Paola, conta para mim, a partir de quando que o paciente é encaminhado a nefrologista? A partir de qual exame? O que se acha num paciente quando faz um check-up geral no cardiologista? Todo mundo conhece o check-up do cardiologista, e a gente tem que falar muito de ver a função dos rins. A partir de que momento que um profissional de saúde encaminha o paciente para o nefrologista? Esse também é um desafio que eu vejo, certa dificuldade dos profissionais, da área básica, mas já falando, do cardiologista, ele tem um pouco mais, contato com essas doenças crônicas e sabe da importância do cuidado do rim. Então, qual o exame que é feito para triar para estimar a taxa de filtração glomerular, para ver mais ou menos como que está, a função de filtração do rim é a creatinina, que é um exame de sangue, e o exame de urina também, que pode mostrar algumas alterações. Então, quando a taxa de filtração, está em torno de... A gente precisa classificar, diagnosticar e depois classificar a doença renal, mas quando a taxa de filtração está em torno de entre 45 e 59, eu acho que é o momento ideal para encaminhar para o... Traduzindo assim para a creatinina, que é aquele exame que o paciente tem acesso e ele vai entender, porque ele não vai calcular a taxa dele. É o médico que calcula. Quando que você vê uma creatinina? Qual creatinina que o leigo acha melhor procurar um nefrologista para ele fazer essa conta? Qual que é a taxa? 1.1, 1.2? É difícil da gente definir porque vai conforme a idade, né? E o sexo. E aí, idade e sexo. Então, a gente tem que fazer essa questão dessa fórmula. Às vezes, uma creatinina de 1.2, que a gente acha que é inocente, né? Para um paciente idoso, diabético, já tem alteração de função que já precisaria de um acompanhamento. Então, não é o valor da creatinina em si, senão a taxa de filtração é estimada através de uma fórmula que é muito facinho achar, coloca no Google e o profissional, o médico, deve fazer. E alguns laboratórios já colocam essa taxa logo abaixo da creatinina, padronizado. Certo agora é tentar padronizar. Abaixo de 45, você já acha que tem que procurar um nefrologista? Com certeza.
Fernando, conta para nós. Proteinúria. Proteinúria é o achado do exame de urina. Tem que ir para o nefrologista ou a gente só fica olhando o exame com a proteinúria e fica quieto? Não tem jeito, né? Assim, com raras... Estou perguntando assim porque assim, tem que ficar bem claro para a população que é silencioso e alguns pequenos achados em alguns exames tem que levá-los ao especialista. É melhor a gente ir no especialista e descartar uma patologia silenciosa do que a gente não ir e achar que era só um pouquinho e não fez o diagnóstico, né? Conta para nós da urina. Fala que assim, os exames, são os principais exames, 3 exames mais básicos assim, para você conseguir fazer uma avaliação rápida, para qualquer médico, até para pessoa leiga, envolve ali a dosagem da albuminúria, amostra isolada de urina, que não precisa mais coletar aquela amostra de 24 horas, uma amostra simples, a própria urina tipo 1, como a Paola falou, e uma creatinina. Qualquer alteração ali na perda de proteína na urina, seja albuminúria ou na proteinúria, né, na relação da proteína com a creatinina, também amostra isolada de urina, já é um indício de que ou tem alguma doença já instalada ou se instalando. Pode ser, como falei antes, pode ser por qualquer coisa. Pode ser pelas doenças que ele já acompanha, pode ter por alguma doença infecciosa em si que pode ter acometido, pode ser uma doença própria do rim. Mas a partir do momento que o paciente identifica, ou qualquer médico identificar que o paciente está perdendo proteína na urina ou a albuminúria está aumentada, já é o momento para você encaminhar para o nefrologista. Para você fazer o diagnóstico, o que está causando, dentro do contexto de todas as doenças eventualmente que pode causar, uma história clínica bem feita com o paciente para tentar identificar as doenças anteriores, uso de medicação, cirurgias que ele possa ter passado, exames que ele possa ter feito com uso de contraste, por exemplo, pode alterar também tanto a perda de proteína como a função renal, se ele fez recentemente. Então, tem inúmeras coisas dentro da história que você vai avaliar para falar assim, esse paciente tem uma perda de proteína persistente, foi alguma coisa aguda que aconteceu, tem alguma doença que ele já possuía que está causando isso, e fazer toda essa investigação. Isso, eu sempre falo para os pacientes que fazem avaliação rotineira, alguns que fazem com endócrino, cardio, ou até na própria unidade básica, seria um exame que poderia ser atrelado na avaliação anual do paciente, a solicitação da albuminúria, a creatinina, e um exame de urina simples que geralmente é feito. Porque são pequenas... É bem nesse início da doença que às vezes você consegue fazer uma intervenção e onde você tem um melhor resultado a longo prazo. Você consegue fazer as medidas de proteção, né, de renoproteção, de proteção renal, com melhor desfecho a longo prazo. E, eventualmente, o que a gente costuma ver é que o paciente só vem para a gente quando a creatina já está muito alterada. E por isso que a gente fala que, às vezes, a creatinina por si só, num paciente mais jovem, ele às vezes tem uma creatinina um pouquinho mais alta, ele vem encaminhado, mas é porque ele está tomando suplemento, está usando creatina, tem uma massa muscular maior. E às vezes um paciente mais idoso, um pouco mais sarcopênico, ele demora para a creatinina subir. E quando ele sobe, ele já tem uma disfunção mais importante. E ele já vinha com essas outras alterações prévias e não foram vistas. Porque a creatinina não tinha subido tanto. Como é uma proteína que é produzida principalmente pelo músculo, se o paciente tem menos músculo, tem mais idade, produz menos, e aí você vai dosar no sangue e está num limiar considerado aceitável. Mas para aquele paciente não é. Então, por isso que às vezes também se tarda um pouco em encaminhar. Mas se fosse acrescentado, por exemplo, na avaliação anual, por exemplo, a microalbuminúria, você já teria um indício a mais para você pegar, às vezes, uma doença na fase inicial. Pauli, conta para nós, assim, nós todos trabalhamos tanto no SUS quanto na prática privada. Quais são as dificuldades que um paciente enfrenta para chegar até vocês, nefrologistas, e qual que é a diferença que faz na vida dele? Ele fazer o acompanhamento com o especialista ou não? Prolonga o tempo de paciente em tratamento conservador? Demora mais para chegar a fazer hemodiálise? Eu queria que você falasse sobre isso um pouco. Eu acho que, no particular, pode ser que também tenha, mas a maior dificuldade nossa também é relacionada ao SUS, né? Porque esse paciente, como ele não sabe, como a gente acabou de falar, calcular quanto por cento, qual é a taxa de filtração, se ele precisa ser encaminhado ou não. Então, acho que isso vem lá desde a base, né? Desde a unidade básica de saúde. Às vezes, esses pacientes chegam muito tardios para a gente com creatininas já muito avançadas. Tanto até por conta da demora, da fila de espera para consulta com o nefrologista. Então, talvez lá na base, encaminhar, fazer essas triagens, que nem o Dr. Fernando falou,
para já encaminhar um pouco mais precoce, porque ele já vai ter um delay até esperar essa consulta sair. Então, nisso ele já vai ter uma piora que pode estar acontecendo, né? E, atualmente, a gente vê que a nefrologia está buscando e está tendo várias inovações para a gente tentar postergar, para a gente aumentar essa sobrevida renal. Porque igual eu explico às vezes para os pacientes, antigamente a gente não tem um remédio para o rim. A gente tem que tratar as doenças que agridem ele, certo? Mas atualmente já existem algumas medicações, né? Que foram desenvolvidas. Algumas até foram desenvolvidas primeiro momento para outro objetivo, como, por exemplo, as glifosinas, que foram desenvolvidas para o diabetes. Mas, recentemente, a gente já vem usando na prática clínica, que são medicações que postergam, que prolongam, podem aumentar a sobrevida renal. E aí a gente tem um tempo muito maior para esse paciente chegar a precisar de uma hemodiálise. Às vezes até nem precisar, se está bem acompanhado, com acompanhamento regular com o nefrologista, né? Tem também essa questão da frequência, que às vezes os pacientes, vai uma vez e vai deixando. Então tem que estar junto e também tem que fazer as mudanças de hábitos de vida, que a gente conversou no começo. E numa fase mais precoce, Paola, qual a regularidade que o paciente tem que acompanhar? Na fase mais precoce, mais tardio, eu sei que quanto mais vai ficando deteriorada a função, tem que acompanhar mais de perto. Mas um paciente com uma creatinina baixa, uma função de 40%, a cada quanto tempo ele tem que ser avaliado? Depende das outras comorbidades, de como estão compensadas essas outras doenças, se estão ou não. Né? Porque a gente inicia uma medicação e a gente precisa, às vezes, reavaliar daqui a um mês como que está, né, a taxa de filtração, como que está o potássio, como que estão os exames, como que o paciente está respondendo a essa medicação. Mas, assim, numa fase inicial, em média de a cada 6 meses. Então, já enquanto vai piorando, né, o paciente precisa ter um bom relacionamento com o nefrologista, porque vai ter que ver o nefrologista com frequência. Outro dia eu fui brincar com a Rafaela, uma nefrologista aqui do Mato Grosso do Sul, que a gente casa com o paciente, ou vascular, que faço acesso ao caso. Ela falou, não, Lissa, a gente não casa que pode separar. A gente adota. Porque não dá para separar. Aí eu pensei, mesmo, a gente adota. Pois é. E a partir de que momento, Fernando, você envolve a equipe multidisciplinar, que é nutricionista, uma fisioterapeuta para orientar exercícios, até mesmo uma assistente social para ajudar o paciente, principalmente do SUS, que não tem recurso. A partir de que momento vocês três, né, vão incluindo cada uma desses profissionais no tratamento e acompanhamento desse paciente? Eu acredito que dentro do atendimento rotineiro, o profissional que a gente mais usa, mais indica, mais recomenda o nutricionista. Eu acho que ela talvez seja a maior dificuldade. E achar um nutricionista que seja bastante alinhado assim, com a sua forma de conduzir com o paciente. Porque assim, o que a gente vê no dia a dia é que os pacientes têm muita dificuldade de fazer qualquer tipo de restrição importante. E isso é para todo mundo, não é só para os pacientes, né, de maneira geral. Então, os nutricionistas que eu costumo encaminhar, eu converso bastante antes de encaminhar, é justamente para o paciente adequar dentro da realidade daquele paciente. Eu tenho pacientes que moram na fazenda, né? Então, assim, ele vive na fazenda, ele sai de lá ele sai da toca só para ir consultar, fazer o exame, e às vezes passa um mês na fazenda, quase não sai. Então, assim, a alimentação daquele paciente tem que ser algo moldado para o que ele vive lá, então você tem que fazer esses ajustes. Assim como a mudança de estilo de vida. Tem aqueles pacientes que nunca na vida fizeram atividade física, nunca. Chega para mim lá com 70 anos, nunca fez nada. Aí você vai chegar para ele e falar assim, olha, o senhor precisa fazer isso. Você vai aos poucos, né? Você vai ganhando o paciente. Você vai ganhando o paciente, você vai falando. Então, assim, nesse contexto, acho que o nutricionista é o que a gente mais utiliza. E chega numa outra fase da doença renal, quando começa já um pouco mais avançada, às vezes aí você começa a utilizar outras especialidades. A fisioterapia, paciente que tem, às vezes, disfunção vesical por algum motivo, tanto homem quanto mulher, entra o fisioterapeuta para a parte pélvica, às vezes, para poder ter uma coisa que ajuda bastante a reduzir tanto o risco de infecção como outras complicações.
O assistente social, eu acredito que entra um pouco mais já no paciente já mais estágio terminal, para quando ele está perto ou já em diálise, para dar todo aquele suporte, documentação, entre outras coisas, né? Eu acho que talvez sejam as 3 que a gente mais usa, mas eu acho que, sem dúvida, não sei se vocês concordam comigo, acho que o nutricionista é o que a gente anda mais lado a lado no dia a dia por conta do impacto alimentar. E Poli, a psicóloga, a psiquiatra, quando que elas entram na jogada? Você tem que sentir que o paciente se abalou ou você acha que elas podem dar um suporte desde o começo? Eu acho que pode vir desde o início, porque atualmente a gente tem bastante patologia psiquiátrica, né, na população como um todo, não só nas populações que têm as doenças orgânicas, né? Então, eles às vezes já têm uma patologia, uma depressão, uma ansiedade de base, né? E apesar do diagnóstico, eles sempre têm aquele medinho, eles pensam lá na hemodiálise, sempre. Porque é meu rim, porque só está funcionando tantos %. Então, acho que isso cria uma ansiedade muito grande neles, né? E aí, igual a gente estava falando dessa questão das mudanças dos hábitos, se a gente der uma cartilha, o que ele não pode comer, ele vai achar que ele não vai comer nada, que ele não pode comer nada daquilo, que ele tem que cortar absolutamente tudo de uma vez e não volta mais, né? Então, a gente tem que alinhar toda a equipe multidisciplinar junto. Fora que dizem que no médico, o médico fica achando coisa na gente, né? Os pacientes falam isso para mim, eu falo, não, a doença é silenciosa. A gente tem que prestar atenção para não piorar, né? Que macete, Paula, que você usa para convencer um paciente que é uma doença silenciosa? Como que você aborda? Então, é exatamente a dúvida, mas eu não tenho dor no rim, né? Eu urino. Como assim? Né? É o que o Fernando estava comentando. Então, o que eu explico para eles entenderem? É igual a vela do filtro de água. Quando está na hora de trocar, ela deixa passar a água, mas não está filtrando. Então, para aqueles pacientes que ainda, né, fazem xixi. É dessa maneira que eu consigo me explicar para eles entenderem que esse rim não está filtrando como deveria, mas que está permitindo, né, fazer eles conseguirem fazer o xixi deles. Então, é dessa maneira que eu explico, acho talvez mais simples para eles poderem entender. Eu costumo comparar com filtro de café e uma peneira. Porque o filtro de café seria a nossa filtração normal, né? E aí, a partir das microlesões renais que vai sofrendo, eu falo que o filtro de café se torna uma peneira. E a gente passa a perder coisas que não deveriam estar perdendo na urina, né? E apesar da água continuar saindo. Mas a gente acaba perdendo proteína, por isso que isso altera os exames de urina, essa microalbuminúria. Eu sempre costumo comparar essas duas coisas juntas. Fernando, eu tive a experiência com paciente, que eu faço acesso na Davita, paciente SUS. 29 anos, foi de férias na praia, passou mal na praia, voltou. Aí foi fazer um exame, porque não estava se sentindo bem, desmaiou em casa, vomitou, urgência dialítica. Eu fui fazer o acesso dele, ele, dos 19 aos 29 anos, nunca tinha feito nenhum exame, porque ele se sentia saudável, era jovem, vida ativa. A partir de quando que a gente começa a fazer exames anuais pensando na insuficiência renal? Porque na cardiologia, não, a partir de 40 anos você faz um check-up cardiológico, no vascular, a partir de 50 anos você começa a fazer um Doppler de carótida. Familiares que têm doença, a gente faz ultrassom de aorta para ver se tem aneurisma. E a insuficiência renal, a partir de quando que é importante anualmente fazer um exame? Alissa, eu vou te falar assim, o que eu recomendo para os pacientes e para todos? Não existe uma idade, você fala assim, porque as doenças na nefro, elas são desde a infância até o paciente idoso. Não tem uma idade para você falar assim, dose uma creatinina. Vou te contar um caso de um menino de 6 anos, de quando eu era residente. Ele chegou lá no hospital com uma PA de 20/12, ele tinha 6 anos, porque a mãe foi medir a pressão de uma tia, ela comprou um aparelhinho e o menininho pediu para medir dele. Mede meu, mamãe. Ele mediu, estava alto, ele achou que o aparelhinho estava errado. Aí quando ela foi levar o outro irmãozinho no posto de saúde para consultar porque estava resfriado, falou, esse dia eu medi do meu filho, você não vê para mim quanto que tá? Ela falou assim, não, vejo. Tava de novo 20 por alguma coisa, ele foi parar no hospital, ele tinha uma doença tubular e ele tinha hipertensão por conta da doença tubular. Aí a gente medicou, tratou e melhorou. Mas esse seria um paciente que talvez pode ser o caso desse seu paciente. É um paciente que ele tinha uma doença prévia, ele nunca nem tinha visto a pressão.
Entendeu? Então, assim, às vezes, as doenças que ocorrem em paciente jovem da nefro, às vezes não vai dar sintoma. Então, o que eu sempre recomendo? Eu acredito que todo mundo, independente de ter doença ou não, deve fazer pelo menos uma vez por ano um exame de rotina. Um ultrassom, um raio-x de tórax, um hemograma com a bioquímica, uma glicemia, porque o diabetes também, às vezes, você vai descobrir numa dosagem de rotina. Você vê que sua glicemia está alterada e você pode fazer aquele diabetes, às vezes, numa fase, não só criança, quando abre, e dosagem de colesterol. Então, dentro dessa rotina, eu acho que tem que fazer. Não existe uma idade para você falar, olha, eu não tenho doença nenhuma, quando que eu tenho que fazer? Você pode fazer uma doença, às vezes, uma glomerulonefrite, ou fazer uma lesão por uso de anti-inflamatório, por exemplo, e você não descobrir. Eu pego muito paciente que ele chega para mim depois de anos, ele faz uma dosagem de creatina aleatória, está alterado. Quando foi a última vez que fez o exame? Doutor, não lembro, faz 15 anos atrás. Então, nesse ato de 15 anos, eu não sei se ele fez alguma doença, se ele usou um anti-inflamatório que ele usou. Então, é muito vasto, não tem como a gente indicar um ano. Então, o que eu sempre recomendo para os familiares? Doutor, eu tenho doença renal, quando que meu filho tem que fazer? Faz todo ano um check-up geral, uma avaliação geral para ver como está a situação de saúde. Não tem uma idade para você começar, diferente para você rastrear câncer de mama, tem uma idade específica, câncer de cólon, se tem histórico, não tem. Algumas doenças têm. A parte renal ela é tão ampla, envolve tantas doenças, tantas particularidades, que não existe uma idade específica a partir de 21. Porque você tem aqueles pacientes que você faz fístula de 15 anos. Eu tenho. Ele tinha uma glomerulonefrite, por algum motivo ele desenvolveu. Eventualmente, se ele tivesse feito um exame de urina, uma creatinina, qualquer examezinho de rotina... Como mediu a pressão, talvez. Como ter aferido a pressão, que ninguém quase afere pressão em criança, como você vai esperar que uma criança está hipertensa. E, eventualmente, nesse momento, você pode pegar uma doença no início. Aí entra todas as glomerulopatias, entra um caminhão de doenças, eventualmente. Por isso que eu acho que fica tão difícil você falar uma idade específica para você falar, você tem que se preocupar se... Então, assim, fica muito complicado. Eu vou comentar um outro caso que eu achei extremamente importante ser falado. Outro paciente que eu atendi na mesma semana, esse já com 39 anos. Ele era hipertenso desde os 29 anos e fazia tratamento regular da pressão, assim. Ele ia no posto... Tem uma troca de receita em que o médico não atende. E aí ele conseguia trocar a receita. E quando ele não conseguia, ele comprava na farmácia. Aí ele voltava no posto, trocava a receita. E praticamente nesses últimos 10 anos, ele não passou por médicos. Alguma outra vez passou por médico, trocou a receita. Não ficava doente, ele era atleta, lutador. Só que ele fazia essas desidratações que eles fazem para lutas. Ele competia. Tem 2 academias de jiu-jitsu, de alguma luta lá, não lembro direito, Muay Thai. Então, assim, numa das últimas lutas, ele fez a desidratação e pediram um exame antidoping para todos e ele dosou e a creatinina dele estava lá no céu. De lá, a médica já mandou ele para um pronto-socorro e ele descobriu, depois que ele foi revisar no posto, quando ele tinha feito o último exame, desde aquele 29 que ele fez o diagnóstico, a creatinina dele já era 1,3, 1,4, com 29 anos. E ele falou que se ele soubesse, ele teria esse cuidado, porque ele é esportista, ele é uma pessoa que tem a rotina e ele pensou que ele estava tratando a hipertensão dele tomando remédios. Aí ele tinha dores de cabeça, mas ele achou que era por causa das lutas. E quando ele foi encaminhado ao nefrologista, ajustaram a dose, começou a fazer hemodiálise, parou a dor de cabeça, mas ele está dialisando, né? Porque o rim, ele já tinha perdido a função do rim. Tinha lesões nos exercícios e ele tomava anti-inflamatórios, automedicação total, porque tem acesso muito fácil em farmácia, todo mundo sabe, de clofenaco. Então, assim, é importante, né, Paola, que o paciente que tem hipertensão e diabetes, principalmente, que são as principais causas, se eu não me engano, de insuficiência renal crônica, com certeza, façam exames, né? Com certeza, a gente recomenda principalmente que essas são as 2 principais causas de doença renal crônica, juntas englobam quase 60%, né, das causas de doença renal crônica. Então, todo paciente tem que ter um acompanhamento estreito com o médico, no sentido de, pelo menos uma vez por ano, fazer uma triagem dosando a creatinina, fazendo um exame de urina que identifica se tem ou não proteinúria, mas nem sempre o exame de urina identifica. O ideal é todo mundo, né, padronizar alguns chamam de microalbuminúria ainda, mas o termo certo é relação albumina-creatinina, né, que já teria isso. Então,
todo paciente diabético e hipertenso tem que fazer o check-up pelo menos uma vez por ano para identificar alguma alteração. E é aquilo, né? O valor da creatinina em si, né, não fala muito, né? 1,29, 1,3, por mais que às vezes está dentro do valor de referência, mas quando a gente coloca, né, na fórmula, já tem alteração, já está abaixo de 60%, quando a gente define que é a doença renal crônica. Então, assim, e muitos pacientes nem, né, já começa por aí. Eu acho que é muito importante isso, né, que você está fazendo, de difundir, para os pacientes terem conhecimento, né. A grande maioria, é isso que eu percebo desde que eu estou na residência, nem sabe o que é a nefrologia, não sabe que existe essa especialidade, não sabe em que consiste. Então, eu acho que é importante divulgar, é importante informar, né. Nós, nefrologistas, somos a especialidade que diagnostica, trata hipertensão. Então, os pacientes hipertensos não sabem, desconhecem isso. Então, a gente está nessa luta, nesse trabalho para difundir. E a comunicação é extremamente importante, né? Eu acho que falta falar sobre a insuficiência renal. Daí a gente ter tido a ideia de formar esse podcast, que a gente vai fazer por algum tempo, tentando passar um pouco mais de informação. Eu noto também, Poli, que os pacientes estão ficando cada vez mais velhos dentro da sala de hemodiálise. Assim, na verdade, eles não estão ficando cada vez mais velhos. Eu vejo pacientes muito mais velhos do que eu via 10 anos atrás. Eu faço acesso para paciente com 85 anos, super rígido, que acompanha a insuficiência renal há 15 anos, aí porque fez uma pneumonia e acabou com hospitalização, aí acabou descompensando a insuficiência renal e chegou a fazer a hemodiálise. Conta para nós como que é esse comportamento do paciente hoje com essa sobrevida maior, né? Então, acho que a gente não pode só falar da coisa ruim, né? A gente tem que falar também da coisa boa, dos que também chegam mais precoce, né? Apesar da gente ser a maior parte das vezes os pacientes chegarem mais tardio, existem aqueles que são bem assistidos por colegas, até às vezes por urologistas, que porque a preocupação sempre do homem ou do idoso eu preciso ver a próstata se não tem câncer, né? Apesar de ter outras doenças que eles também não entendem, como a hiperplasia e tudo mais. E aí a importância de que alguns colegas encaminhem antes pra gente. Então, existem também os que são encaminhados mais precocemente pro nefrologista e pro especialista. Então, atualmente, a gente consegue, nesses pacientes, né, ter um olhar cuidadoso, né, de rotina, entrar com essas medicações para aumentar a sobrevida e acaba, às vezes, nem progredindo, né, falecendo por algum outro problema, não progredindo para diálise, e às vezes os que progridem mais tardiamente, né? E aí a gente já consegue fazer um preparo também para eles chegarem nessa hemodiálise. Que nem você falou que você tem feito, né, fístulas em pacientes mais idosos, certo? Então, assim, também tem essa questão da importância do preparo do paciente para a hemodiálise, né? Quando o paciente já tem ali a taxa de filtração em 15 para pacientes diabéticos ou em 10 para pacientes não diabéticos, até a gente recomenda em 20 a gente já começar a preparar esse paciente. Pelo SUS eu já tenho autorização de fazer o acesso, providenciar o acesso com 20% de função, mesmo porque o acesso não é feito e funciona na hora, né? O acesso permanente, que não seria o catéter. O catéter, quando é necessário, a gente faz na hora e utiliza na hora. Só que o acesso programado é muito mais fácil de eu explicar também. O paciente vem consciente no grau 4 e 5, ele já sabe que em algum momento ele vai ter que dialisar, porque ele já conviveu com essa expectativa há algum tempo. E ele entende que catéter, quando a gente explica, pode ser prejudicial a longo prazo e tal. Conta uma experiência sua com algum paciente que você lembra, que te marcou, desses de crônicos que você tem acompanhado. Como que você... Uma experiência sua com o paciente. Eu tenho uma experiência que, na verdade, não é muito boa pro oposto, né? Que é essa questão de a gente não ter esse preparo de alguns pacientes que chegam mais tarde, paciente do interior, que descobriu agora, esperando fila do SUS para consultar com o nefrologista, aí paga uma consulta particular no desespero, né? Porque o médico do posto falou que era muito urgente.
Então, assim, até hoje ele convive um pouquinho com a não aceitação, a depressão, porque chegou tardio e já teve que ir direto do meu consultório, na primeira consulta, já teve que ir para o hospital para fazer hemodiálise, né? Então, ele não teve esse preparo, ele teve que passar catéter. A gente sabe que tem mais infecção, mais risco de infecção, lesão vascular e tudo mais, né? Então, essa é uma historinha um pouco triste, que a gente não quer que aconteça com todos, né? A gente quer evitar. A gente quer evitar, né, que seja assim. A gente quer agir no precoce, né? Agir antes, encaminhar, garantir um acesso na tranquilidade, com menores riscos, depois para o paciente quando ele precisar dessa hemodiálise. Fernando, conta pra gente dos seus pacientes, assim, um que você conseguiu uma experiência muito gratificante, que você conseguiu prolongar bastante e que você conseguiu atravessar a dificuldade de o início de hemodiálise com algum paciente que você sentiu que estava orientado e preparado. Tem um caso de uma paciente jovem, recente, ela não está em diálise, mas que foi um caso que foi bem interessante, ela tem 24 anos, uma menina super ativa, ela estava 3 meses com dor de cabeça. E dor de cabeça, consultou neurologista, fez exame de imagem, estava rastreando tudo e por algum motivo ela marcou a consulta comigo. Aí eu fui avaliar, ela estava também com hipertensão importante, não estava tomando medicação, não sabia que tinha. E aí eu comecei a rastrear e investigar ela. Eu falei, bom, ela tinha 24 anos, uma hipertensão tão importante, provavelmente ela tem alguma doença, outra, né, que não é comum um paciente de 24 anos chegar com uma pressão de 22, 21, 23, né? Saiu dali, foi direto para o hospital, baixei a pressão dela, pedi alguns exames, comecei a investigar e no final eu descobri que ela tinha uma nefropatia por IgA. Então, é uma paciente que eu consegui pegar ela, que possivelmente seria mais um paciente daqui a alguns anos, às vezes fazendo diálise em urgência porque não tem fazer o diagnóstico, porque o rim atrofia e depois não dá nem para fazer, né? Isso. E assim, eu tive vários pacientes que eu tive a possibilidade de cuidar, né, durante a evolução do tempo, que eu consegui fazer todo o processo. Fazer toda a preparação, imunização no paciente, todo o cuidado, conversar previamente, preparar emocionalmente o paciente para começar a terapia, porque era paciente que não era candidato, né, a transplante, por conta de idade e de doenças prévias que o paciente tinha. O paciente entrou em diálise com acesso pronto, já tudo programado, a família já sabia como que ia ser. Então, assim, são casos que, quando o paciente, a gente sabe que ele vai evoluir em algum momento. A gente não consegue impedir que cheguem, na grande maioria das vezes, o paciente chegue. Que como hoje, com todos os tratamentos que tem para doenças cardíacas e tudo mais, o aumento da sobrevida dos pacientes está relacionado também a um tratamento de outras patologias que o paciente tem, outras doenças, né? Então, aumenta a sobrevida de todos os pacientes. Alguns pacientes se cuidam mais, já têm começado a fazer atividade física mesmo com uma idade maior. Então, assim, você vê que mudou muito o perfil. E esse preparo, eu acho que é o mais gratificante, quando a gente consegue preparar eles e quando a gente consegue deixar o paciente bem preparado para ele começar e logo depois ele consegue transplantar. Então, eu acho que talvez sejam os grandes, assim, os que não dá mais... Eu falo que 2 coisas importantes na nefrologia, que são todas joias, é você evitar que o paciente chegue em diálise e depois você conseguir tirar ele da diálise e devolver ele, pelo menos parcialmente, né, uma vida mais próxima quando ele consegue transplantar. Porque para fazer o transplante o paciente tem que estar rígido. Rígido, estável. Tem toda uma condição especial, porque para ele receber um órgão, ele tem que suportar o órgão, né? É como se a gente causa uma nova doença, mas é uma maneira mais fácil de tratar do que fazer hemodiálise 3 vezes por semana, né? De manejar, né, essa doença. Sem dúvida. E, Paola, quando que você começa a falar para o paciente sobre transplante, a possibilidade de fazer hemodiálise e depois da hemodiálise um transplante, e falar que ele pode receber doação de familiares que forem compatíveis? A partir de quando que você começa a tocar nesse ponto para o paciente ver todas as possibilidades que ele tem? Então, durante, né, um manejo conservador, dependendo da idade do paciente, né, a gente sabe que para pensar em transplante tem um limite de idade, né, por lei. Até os 70 anos a gente, né, consegue encaminhar. Mas, quando se trata de paciente jovem, né, a gente considera essa possibilidade já no tratamento, né, conservador em algumas situações, né, o que a gente chama de transplante preemptivo.
quando o paciente tem condições, ele adere ao tratamento, ele está com as outras doenças estáveis, bem controladas. Então, a gente fala dessa possibilidade. Às vezes, até o familiar se prontifica, né, quando descobre que o paciente tem uma doença renal já mais avançada. Então, a gente já começa a conversar nessa fase. Já que quando o paciente já está em fase dialítica, né, geralmente é aqueles que a gente descobre, né, na urgência e começa a diálise, a gente espera 3 meses, né, que é o tempo, o período em que às vezes o paciente pode recuperar parcialmente a função renal para poder encaminhar para o transplante. Então, tem essas características, a gente é uma conversa, a gente precisa explicar para o paciente que não é a cura, porque alguns acham que é a cura, senão que é um tipo de tratamento também, que precisa, né, disciplina, aderência, que tem efeitos colaterais, que tem possíveis complicações, né? Inclusive é uma rejeição aguda, que hoje é muito mais difícil de ver, mas ainda pode acontecer. Então, a gente precisa falar sobre isso com o paciente já, né? E o ideal é desde a parte mais conservadora, né? Antes de chegar na hemodiálise. Eu trabalho já há muitos anos com isso. Desde que eu me formei, eu trabalhei. Aí eu mudei para o Peru, trabalhei lá também. Aí eu fiquei um período sem trabalhar com isso. E foram 4 anos e voltei para Campo Grande. Voltei toda bala trabalhando com isso. Então, assim, eu tenho pacientes de todos os tipos que vocês pegam, eu pego. E aí eu fico conversando e descubro as histórias. Tinha um senhor que o pai tinha doença cística e ele sabia que o rim dele estava perdendo a função, fazia acompanhamento direitinho. Estava tudo programado, inclusive com teste de compatibilidade, porque ele se adiantou que a irmã dele ia doar o rim para ele no momento que ele fosse precisar de hemodiálise, que ele não queria fazer. Ele já tinha decidido, estava na cabeça dele tudo certo. E justo quando chegou o dia da hemodiálise, a irmã teve algum problema de saúde e o médico contraindicou o transplante entre vivos, né? Então, assim, a decepção foi total, porque ele estava com tudo sob controle. Um paciente diferenciado, culto. E ele estava firme, acreditando que ele não ia fazer hemodiálise. Ele deu um pouquinho assim, de trabalho, mas ele saiu tudo bem. Como que... Por outro lado, eu tive um paciente de 31 anos que o pai e a mãe são compatíveis. Ele está agora, começou a hemodiálise, foi tentar fazer o diagnóstico, já estava com o rim também sem informação do que aconteceu. E agora eles estão decidindo quem que vai doar para ele, fazendo os exames, vendo se é possível e tal. Então, a gente tem notícias muito boas e muito devastadoras, né? Para quem acha que está fazendo o controle direitinho. Tem alguma experiência dessa para contar para nós? Transplante. Um de vocês? Eu acho assim que é importante, né, falar sobre as expectativas, né, do tratamento no transplante. Hoje em dia a gente, né, incentiva muito mais a doação do paciente do falecido, né, o transplante falecido, mais do que vivo. Mas tipo, para os pacientes novos, principalmente, a gente que vão se beneficiar de voltar para uma vida, né, social ativa, economicamente ativa, a gente explica e vê isso. Tem paciente que... Eu tive um caso de uma paciente que eu acompanhava na diálise. Era uma jovem diabética e a mãe queria doar, mas ao mesmo tempo não. Então, tem isso, né? Essa pressão do familiar doar, principalmente mãe e filha. No final, acabou dando certo, mas, assim, até isso ela complicou com uma osteopatia, uma complicação do diabetes. Né? Infectou. Acho que demorou uns 3 anos, mas, no final, acabou transplantando e deu tudo certo. Mas acho que alinhar expectativas é muito importante nessa questão do transplante. Alguma experiência sua com transplante? Você trabalha em clínica de hemodiálise? Não, né? Agora não, clínica não. A gente trabalhou bastante tempo, né? Eu lembro. Antigo sim. Bastante tempo. Na época a gente tinha muitos pacientes que conseguiram transplantar. Né? Muitos saíram. Pacientes que estavam bastante tempo esperando, alguns menos. Porque varia muito ali de compatibilidade, tipagem sanguínea,
tem inúmeros casos, assim, de pacientes jovens, pacientes um pouco mais... Mas algum caso específico, assim, que estava para começar e transplantou, agora não me recordo de algum caso assim, específico. Eu tive 2 casos de pacientes que eu cheguei no limite do acesso. Um limite do acesso, teria que usar uma prótese. Eu lembro que na época o SUS não cobria, a família fez uma vaquinha para comprar. E a Santa Casa me demorou para dar o preço, para poder passar para paciente e tal. Até a minha parte eu ia fazer de cortesia, porque eu estava envolvida com ela muito, assim. E quando a Santa Casa me mandou o orçamento, que eu fui falar com a família, ela transplantou. Assim, foi na mesma semana. Quando me passaram o orçamento, ela transplantou. Então, assim, foi um milagre, né? E um senhor que eu acompanhava no consultório já tinha feito angioplastia do acesso. Eu tinha explicado já que o acesso não estava funcionando, tinha que fazer de novo. Ele não queria fazer outro procedimento, porque estava dialisando bem, né? Porque eles não entendem, porque está dialisando bem. E quando fez o ultrassom, que a fístula dele estava assim, 99% fechada, eu falei, agora eu vou ter que fazer outra, porque não dá mais nem para usar essa. Quando eu fui dar notícia para ele, eu vi no grupo da Davita, paciente transplantou. E aí, nossa, eu soltei fogos, né? Porque o transplante, para mim, também eu vibro bastante. Principalmente nesses casos que eu chego no limite. Eu acho que é uma alegria para todos nós da equipe, né? Sem dúvida. O paciente sofre muito também, né? Com esse falha de acesso, cirurgia, implanta catéter, vai para peritoneal, às vezes, por falta de acesso. A gente já teve vários pacientes que precisaram converter para peritoneal por falta de acesso vascular. Falando agora, me lembrei de um paciente que, na verdade, ele transplantou o fígado. Ele chegou para mim com uma doença renal, ele tinha uma doença hepática avançada, ele estava em fila, ele consultou comigo, a hora que ele consultou, eu falei, olha, o senhor vai precisar dialisar. Falei, não tem mais, ele estava já com acidose, os exames todos ruins. Eu falei, o senhor vai coletar esses exames aqui para a gente preparar, eu quero ver como é que tá, tal, mas não tem mais para onde a gente ir. O senhor está na fila? Faltou, doutor? E como prioriza, né, fila de quem, paciente com transplante hepático que tem disfunção renal, ele é priorizado. E, de repente, ele não apareceu mais. Eu tentei entrar em contato, daí eu fiquei sabendo dele, doutor, tô aqui em Ribeirão, transplantei o fígado. Uau! Tava dialisando, eu falei, tá, quando você voltar, você volta aqui. Aí ele voltou, ainda dialisou um tempo, depois eu tirei ele da diálise, acompanhei ele um bom tempo, mas é por conta da doença hepatorrenal que ele tinha feito. Então, ele transplantou o fígado. Foi muito bacana, assim, que ele conseguiu sair depois da diálise. Vive esse alívio, né? Nossa, que bom! Ele ficou super bem, a gente tirou o acesso dele, ele ficou, depois acompanhei ele durante muito tempo. Aí depois de muitos anos, aí devido à imunossupressão, inúmeras outras medicações, ele foi perdendo gradualmente, porque ele ficou com uma lesão renal residual, e ele acabou depois entrando em diálise, mas anos depois. O fígado dele tinha ficado bom, ele estava, a parte hepática bem, ele acompanhava lá em Ribeirão ainda, e depois de acho que mais de 5 anos ou mais, ele precisou realmente entrar em diálise por perda de função, porque ele acabou ficando com uma sequela ali da doença que ele tinha. Então, são histórias que a gente vive o sofrimento, mas a gente também vive a alegria desses pacientes, né? Bom, o nosso tempo já está quase acabando. Eu vou pedir para cada um de vocês fazerem uma mensagem, olhando na câmera de frente agora, para a gente passar para os pacientes, principalmente para a população em geral, dos cuidados, o que vocês querem. Uma mensagem para passar. Vamos começar, Poli, com você. Eu acho que a principal mensagem é que todo mundo, não considerando SUS, considerando convênio, considerando particular, merece e deve fazer exames de rotina anual, né? Pelo menos uma vez ao ano, e nesses exames de rotina sempre dosar creatinina e fazer um exame de urina pelo menos, né? Porque, como a gente falou em todo o contexto aqui, em vários casos, várias experiências, pode acontecer em novo, pode acontecer em criança, pode acontecer em jovem, pode acontecer em idoso. Então, eu acho que é muito importante fazer essa triagem e a gente ter juntos para os outros profissionais médicos que atendem esses pacientes lá na base, lá nessa triagem, né, que encaminhem para a gente o quanto antes, né, precocemente, para que tenha um acompanhamento com a gente bem regular, né? E a gente consiga postergar essa sobrevida renal, essa sobrevida do paciente e das orientações necessárias a eles. Tá bom, muito obrigada. Paula, sua mensagem. Eu acho que é principalmente isso, né? Eu acho que nosso trabalho também consiste em educar, né? Educar a população
sobre a necessidade do cuidado com a própria saúde, né? Acho que a nossa saúde é um tesouro, é um presente de Deus e a gente tem que honrar e cuidar. E é isso, né? Pelo menos uma vez por ano, o check-up que deve incluir a rotina renal, eu vou ficar repetindo, né? Mas eu acho que, e principalmente reforçando para quem tem diabetes, pressão alta, precisa acompanhar de perto. A gente está sendo repetitivo aqui porque é extremamente importante. A gente vai falar no podcast e no Insta da resenha o tempo todo de fazer check-up renal, que é importante verificar porque é silenciosa a doença. Então, a gente insiste na mensagem de cada um, porque a gente vai aproveitar um pouquinho para divulgar, cada um falando, pessoas diferentes falando. Às vezes você chama a atenção de alguém, ela ou o Fernando vai chamar, ou eu chamei, mas a gente precisa fazer as pessoas falarem de insuficiência renal, né? Fernando, sua mensagem para terminar. Bom, eu acho que, para deixar de mensagem final para todos os pacientes, as pessoas que nos acompanham, é que, assim, cuide da sua saúde. Não tem, de maneira geral, independente de doença que você tenha, independente de ter ou não doença, eu acho que tem os nossos hábitos diários, o cuidado com a nossa saúde, não só física, mental. A vida de hoje é tão corrida, o excesso de trabalho, o excesso de tudo que a gente acaba vivendo, sobrecarrega demais, queira ou não, impacta muito na nossa vida. E isso reflete no organismo como um todo. Eu acho que, independente de você ter ou não doença, fazer acompanhamento, ter uma vida saudável, uma alimentação equilibrada, um bom sono, tomar bastante água, bastante líquido e fazer atividade física regular, eu falo que hoje é o pilar para você ter uma vida plena e saudável. Antes de tudo, antes de entrar em medicação, antes de entrar em qualquer coisa. A gente sabe que boa parte das doenças poderiam ser prevenidas e muitas podem ser, inclusive, até curadas com uma boa alimentação, atividade física e um hábito de vida bem mais saudável. Isso já está mais do que sacramentado. Eu acho que isso que eu deixo como mensagem final a todos que estão assistindo a gente. Tá joia. Então, esse foi mais um Resenha Nefrovascular, que a gente teve a honra de receber aqui o Dr. Fernando, a doutora Paula e a doutora Poliana, falando de insuficiência renal crônica e o seu tratamento conservador, tirando dúvidas e contando causos de pacientes que a gente teve, da experiência que a gente leva e da vibração que a gente tem positiva para que tudo se encaixe, tudo se acerte. Da esperança de que, sim, a gente consegue adiar a necessidade da diálise e, às vezes, até anular essa necessidade de acordo com o grau de insuficiência renal que esse paciente chega ao nefrologista. Então, se você curtiu o que a gente falou aqui hoje, começa a seguir a gente, curte aí e acompanha para mais. Vem muito mais por aí.